Programa TPM. Oferecimento Fisioforma, estética de resultados. Vivenda do Brasil, cosméticos inteligentes. Você sabe qual é a relação daquele refluxo, aquela queimação danada quando a gente come muito, com o esôfago de Barré? Fique ligado que você vai saber de tudo agora. Olá pessoal, hoje no programa TPM estamos recebendo o gastroenterologista Dr. Flávio Pata, que vai nos explicar a respeito desse problema que as pessoas, quando exageram na alimentação, sentem aquela queimação e refluxo. Olá doutor, é um prazer recebê-lo novamente. Muito obrigado, o prazer é todo meu. E nós vamos falar sobre um assunto muito diferente hoje, né Zezé? Que é o esôfago de Barré. É assim mesmo que se pronuncia? Sim, alguns dizem Barré, outros dizem Barrett, mas na realidade qualquer uma das duas formas é válida. Mas, doutor Pata, o que é realmente o esôfago de Barré? O esôfago de Barré é uma modificação do revestimento interno do esôfago, do fim do esôfago, naqueles pacientes que têm a chamada doença do refluxo crônica e grave. O refluxo, vê se é aquele tipo assim, tipo, não é um arroto, é um trem que vai e volta. Isso, aquela queimação que sobe do estômago, às vezes chega até a garganta. E esses pacientes que têm muito esse refluxo podem desenvolver o esôfago de Barré. E o que a pessoa sente? Como é que se desenvolve? Na realidade, o esôfago de Barré não dá sintomas. Quem dá sintoma é a doença do refluxo. O refluxo, ele vai... o paciente tem tanto refluxo que o esôfago, para se proteger, começa a modificar o tipo de células que reveste a camada interna do esôfago. Isso se chama metaplasia. Essa metaplasia, quando a gente faz uma endoscopia, por exemplo, é fácil a gente detectar a metaplasia, que é o esôfago de Barré. É isso que é o problema, na realidade, não é exclusivamente o esôfago de Barré. É a doença do refluxo que leva ao esôfago de Barré. Quer dizer, então a causa é o refluxo que leva o esôfago de Barré. Repetitivo, né? Exatamente. Quer dizer, mas então seria o que esse negócio aí? No caso, o esôfago de Barré, então vamos dizer, se o refluxo que dá essa queimação, no caso seria essa queimação, essa química, que pode potencializar alguma coisa, que pode deteriorar a parede do esôfago. A gente sabe hoje que a doença do refluxo crônica, mal tratada ou mal conduzida, ela pode levar ao esôfago de Barré, e o esôfago de Barré tem um potencial de malignização, ou seja, ele pode se transformar em um câncer de esôfago de 30 a 125 vezes mais do que no doente que não tem refluxo. Gente, olha só, o negócio Zezé. É perigoso. Agora, fala uma coisa pra mim, a gente comentando isso, mas existe uma fase aí dos bebês que sempre a gente falava antigamente que era golfada. Isso. Então hoje eu descobri que seria refluxo. Tudo muda, né? É uma maravilha essa situação. Muda o vernáculo, mas no fundo é a mesma coisa. Então, quer dizer, uma criança, vamos partir de um prisma assim que você falou que não tem tipo muitos sintomas, mas uma criança que dá essas golfadas, tem muito refluxo, ela pode se predispor a um paciente que tem o esôfago de Barré futuramente? Não. Na realidade, assim, se é um nenê, um recém-nascido, na realidade o que ele tem é regurgitação. Ou seja, normalmente ele não tem ainda o parâmetro de quanto que cabe no estômago, mama mais do que deve e regurgita. Criança até os 3 anos de idade, 2, 3 anos de idade, não tem produção ácida do estômago numa quantidade muito significativa. Então, essas crianças que têm refluxo normalmente não evoluem para a doença do esôfago de Barré. O esôfago de Barré aparece mais a partir dos 50 anos de idade
E dessa vez, 3 vezes mais em homem do que em mulher. Aleluia, yes! Primeira vez que os homens se ferram, não nós. Então, menos mal. Mas por que isso? Porque ele tem que pagar o cartão de crédito. Também. É verdade, aguentar as mulheres chatas, não é verdade? Porque a doença quem leva ao esôfago de Barré é a doença do refluxo. E a doença do refluxo é uma doença ligada ao estilo de vida. Nossa, matou. Então é isso mesmo. Então o que acontece? Aquele indivíduo que é barrigudinho, está acima do peso, que toma muita cerveja, come muita gordura, come chocolate, que toma muito café, tabagista, esse paciente tem refluxo, esse paciente tem o perfil para desenvolver esôfago de Barré. Gente, o papo tá ótimo, mas eu tô adorando que dessa nós mulheres não safamos, né, Luciana? Não totalmente. 3-1. 3-1. Não, mas já é uma boa. Uma boa goleada, né? Gente, mas agora é o momento da minha patrocinadora Fisioforma. Olha só o que ela tem aí. Já é verão, olha só que convidativa essa piscina. Agora me conta, você tá preparada para colocar o biquíni? Tem que estar, né? Então vamos acabar com a gordura localizada, celulite, tudo que te incomoda na Fisioforma. Equipamentos da mais alta tecnologia, onde você obtém resultados já na primeira sessão. Pois é, fazendo tratamento para gordura localizada com o aparelho Dreamline, por exemplo, você pode perder de 2 a 4 centímetros já na primeira sessão. E também fazendo um tratamento personalizado para celulite, você consegue reduzir o seu quadro em até 80%. E ainda tem muito mais, né? Para conhecer melhor os tratamentos, você pode acessar o site www.fisioforma.com.br. Cliente Fisioforma hoje é muito mais feliz, olha só. As meninas todas, em todos os aparelhos, em tudo. O atendimento aqui é nota 10. Então já sabe, para ficar ainda mais bonita nesse verão e em todas as estações do ano, é só ligar e agendar a sua consulta. Você viu só? Basta dar uma ligadinha, agendar uma consulta, que você vai usufruir dessa maravilha toda. Nosso comercial e voltamos já. Fique aí. Chegou na Fisioforma uma novidade para depilação progressiva definitiva, que é a luz pulsada SQ, alta tecnologia para você ficar livre dos pelos que tanto incomodam. Agora, se seu problema é gordura localizada, celulite ou flacidez, tem também um aparelho top de linha que trata esses 3 problemas ao mesmo tempo. Associa aí laser, radiofrequência e vácuo. Maravilhoso, não é mesmo? Não, maravilhoso mesmo são os resultados. Eu tô amando, vou continuar mantendo por um bom tempo, porque tá dando resultado. De volta dos nossos comerciais, estamos recebendo hoje o gastroenterologista Dr. Flávio Pata, que está nos esclarecendo a respeito de esôfago de Barré. Agora, como fazer o diagnóstico? Que aquela pessoa apresenta realmente esse esôfago de Barré e não é simplesmente um refluxo tão intenso? Deixar uma coisa bem clara, todos nós podemos ter refluxos ocasionais. Quando a gente faz um abuso alimentar, etc., a gente pode ter um refluxo, uma queimação. Todo mundo já teve algum dia alguma coisa assim. Depois do Natal, do Réveillon, de uma Páscoa que está chegando, feijoada de sábado. O paciente que é portador da doença do refluxo, ou seja, aquele que tem refluxo frequentemente e de forte intensidade, esse paciente ele é candidato a ter um esôfago de Barré se ele não fizer o tratamento. O diagnóstico é facilmente feito através de endoscopia, que a gente vê um tecido diferenciado, uma cor diferente do tecido no final do esôfago. Toda vez que a gente enxerga esse tecido, a gente faz, através da endoscopia, a biópsia daquele tecido, para a gente ver se o paciente tem que grau de evolução que está esse esôfago de Barré. Se isso é só uma metaplasia. O que vem a ser a metaplasia? Eu gostaria que você explicasse bem assim para o povo entender. Metaplasia é uma modificação leve do tipo de células que faz o revestimento do esôfago. Seria a coloração, seria a textura? Muda a resistência da célula, mas aquela célula está no lugar, entre aspas, errado. Ela não devia estar ali. Se a agressão, ou seja, se continua havendo refluxo em cima daquela região, essa metaplasia pode se transformar em um negócio que chama displasia. E aí a gente já tem displasia de baixo grau, alto grau, que já é tumor. Aí a gente já vai ter que operar.
O tratamento disso é sempre com tratamento clínico e principalmente mudança de estilo de vida. Mudança de hábito. Mudança porque não de adianta hábitos. nada você só operar passar tudo remédio ou só operar e a não coisa mudar, continuar. Né? Os pacientes que têm metaplasia, normalmente a gente tem que fazer uma endoscopia a cada 2 anos, desde que o paciente faça um acompanhamento, um tratamento clínico e corrija a alimentação, etc. Os pacientes que têm displasia de baixo grau, normalmente esses pacientes a gente já opera para não deixar dar refluxo e mesmo assim continua com endoscopia uma vez por ano, com biópsias, porque nem sempre, mesmo operando, nem sempre o esôfago de Barré some. Entendi. Existem alguns procedimentos que a gente pode fazer por endoscopia que a gente faz, que a gente chama de ablação. A gente queima a região, troca as células daquela região. Cauterização. Tipo cauterização. Entendi. Mas a gente tem que fazer acompanhamento endoscópico. Fala uma coisa para mim, pera um pouquinho, dá licença, Tá. Lu. Em relação ao que você falou do esôfago, já que você é um famoso gastro aqui, viu, gente? Seria essa mudança de hábito, você falou, aproveitando já mais um gancho, todo mundo queixa, em relação à gastrite e à úlcera, seria mais ou menos o mesmo procedimento? Não, é diferente. Tem alguns cuidados específicos. Por exemplo, quem tem exclusivamente uma gastrite, pode comer um chocolate, por exemplo. Ah, certo. Agora, Quem o tem esôfago doença de Barré- refluxo grave, não pode comer chocolate de nenhuma forma. Entendi. Não pode, por exemplo, comer e logo em seguida de comer, deitar. Por quê? Porque isso facilita ter refluxo, que é tudo que a E gente é tudo não que quer. não pode acontecer. Não pode Que comer coisa comida muito incrível. gordurosa. Comida muito não pode condimentada, comer, muito ácidos, embutidos. chás escuros, café, refrigerantes, principalmente os refrigerantes com cola. Então tem realmente é um tratamento muito chato, porque tem que Tem mudar muita muito o restrição, estilo. né? E uma coisa que é comum, os pacientes que têm doença do refluxo são exatamente aqueles que gostam de fazer o que não pode. Ah, certeza. Mas é sempre, né? Porque você fazendo a coisa certa, Você não vai ter não vai isso. ter problema, né, Luciana? O problema Não, é não. que a gente não consegue mesmo, né? A prevenção, então, tá já nessa alimentação, nessa prática de bons hábitos à mesa, né? Exatamente. Beber muita água. Isso. Comer Não muito durante a alimento. refeição, Luciana. Sim. Tomar água durante a Durante o refeição não dia, é bom, mas durante o dia sim, é Ó, muito importante. Em relação da prevenção que ela falou, existe a gente prevenir até antes, vamos supor, numa idade menor, um histórico, sei lá, familiar, tem alguma coisa a ver ou não? Existe uma associação que eu faço, isso não é uma associação que eu faço. Por que a obesidade no Brasil está aumentando a ritmos galopantes? Porque nós estamos comendo muito mal. Nós estamos comendo muito junk food, né? Muita Fast food, tranqueira. verdade. Muita tranqueira. Então o que acontece? Isso faz os pacientes ganharem peso. Sim. Ganham peso porque estão comendo gordura. E por que come gordura? Porque gordura é gostoso, Dá sabor. é saboroso. E aí, ganhando peso, aumenta o refluxo. Então, Aumentando o refluxo, aumenta tem a incidência mais de esôfago chance de Barré. esôfago. Mas olha, para dar um conselho para todo mundo, para não ficar tão desesperado, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Cheguei assim na minha idade sexagenária, e uma coisa incrível, eu consegui assim abolir, eu não aceito mais essa gordura, essa coisa que eu comia muito antes. Tá ficando mais seletiva, Não, né, eu acho que a Zezé? idade tá dando maturidade melhor, É a uma seleção qualidade natural. de vida, não é? Verdade, com certeza. É verdade. Patá, obrigada, Obrigada. querido. Eu que agradeço. Obrigada. Você, como sempre, ótimo, né, Luciano? Obrigado. Como sempre, Zezé. Beijo, gente, até mais. Tchau, gente.